Bem-vindo e seja bem-vinda a mais um Diálogos RDS, dessa vez com dois convidados especiais, Maia Gentil e Reverendo Caio Fábio. Vocês acharam que não ia ter mais live com o Caio Fábio, né? Achou errado, né, Maia? Achou muito errado. Dessa vez eu trouxe uma pessoa especial que vai fazer algumas perguntas para o Caio Fábio, já que eu já tive uma oportunidade de falar com ele, foi maravilhoso, e agora a nossa querida Maia fará todas as perguntas de ordem teológica, tirará todas as suas dúvidas existenciais, né, filha? Dá oi pra todo mundo. Fala, e aí, galera? Tudo bem com vocês? Vamos colocar o gorrinho do ursinho aqui. Vamos chegando que hoje tem live especial. Mudança de horário, de surpresa pra vocês, mas que eu tenho certeza que vai valer muito, 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 muito a pena. Olha a Juliana Cavalcante, nossa arqueóloga, né, filha? Fala pra ela, eu gosto de escutar você no YouTube. Meu pai coloca todo dia um vídeo diferente. Olha, a tia Neide também está online. Hehe, eu acho, filha, que eu vou fazer um Diálogos RDS só eu e você. Você tá falando tanto, né? Tanta coisa. Vem cá, mamãe. Vem cá mostrar o seu look especial. Olha o look da mamãe. Eu casei com uma unicórnio. Vou levar a Bimba pra tomar vacina. Espera mais um pouco, por favor. Não me deixa, não me deixa. Tomar vacina. Não me deixa. Você fala pra galera. Tá apresentando Diálogos RDS? Uau! Vai ter que tomar, você vai gostar. Peraí, eu vou convidar o Caio para ele pelo menos receber a primeira pergunta da Maia. Nós estamos numa fase. Exatamente. Vamos lá. Convidei o reverendo Caio Fábio. Filha, pega a Lola Lan. Isso. Vamos ver se ele vai conseguir conectar, hein? Segura o ursinho, eu seguro a ursona e você segura o ursão, que é o papai. Vamos lá? Falta só 1 minuto, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. É o horário em que nós estaremos conectados. Vocês já sabem, mas não custa repetir. No dia 20 de maio tem o lançamento mais esperado, pelo menos para mim, do ano, que é o curso Dialogando, uma introdução às espiritualidades cristãs. E esse curso, ele está repleto de aulas e ensinos que falam sobre as espiritualidades, que muitas vezes são demonizadas, marginalizadas, que muitas vezes são descredibilizadas e pouquíssimo estudadas. Então eu quero convidar você a se manter aqui no perfil, manda essa live para várias pessoas, porque eu acredito plenamente que é um conteúdo que vai fazer bem para você. Filha, eu já vi que o Caio está online. Vamos convidar ele aqui? A primeira pergunta é sua, tá? Enquanto isso, o papai vai tomando um café aqui. Vamos ver se dá certo? Vamos ver? Fala, ô Caio Fábio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Opa, voltou um leite. Voltou. Olha, Ana, prima, tudo bem? Mandou um beijo pra você, filha. Vou tentar convidar de novo. Hein? Vamos ver se dá certo. Caio, querido, se você não recebeu o convite, se convida pra live que eu te aceito aqui na hora, beleza? Vamos lá? Vamos ver se vai dar certo. Papai já convidou. Tomara que o nosso querido reverendo Caio Fábio aceite. Olha lá, tá aqui, tá on. Eu tô tentando te convidar, querido, mas não sei se tá chegando para você o convite. Tá dizendo aqui que você não está conseguindo participar. Tenta fazer o convite você aqui, ó, na abinha para você participar, porque eu estou enviando e nada. Mandei mais uma vez. Olha só, a mamãe tá fazendo
fazendo todo um trabalho aqui. Aê, agora foi, Olha, agora foi. Estamos conectados, estamos isso. conectados. Bom dia, Caio. Tudo bem, meu Bom querido? dia, querido. Me Olha, desculpe por ontem à noite. Por imagina, imagina. favor. Não, não precisa pedir desculpas. Eu só queria deixar claro para você que toda a nossa família Aham. resolveu se conectar hoje, Caio, para fazer Uhum. perguntas teológicas, mas a partir da perspectiva da Maia. Então, nós Ah, mas que estudaremos com beleza. você as perguntas Legal. feitas pela nossa bebezinha, né, filha? Não é Que verdade que você coisa assiste o linda. Caio todo dia? É, né? Coisa linda ela, meu Deus. Coisa linda. Como é que você tá, meu Parabéns, meu querido? irmão. Você tá bem? Eu estou bem, graças a Deus, estou bem. Um pouco cansado, mas estou bem. Que bom, que bom. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. No fundo, você viu a minha querida esposa passando com tiara de unicórnio. Aqui em Foi. casa é tudo uma, uma festa lúdica, sabe? Para tentar deixar essa Aham. garota satisfeita. Ela é o Ah, ursinho, eu sou coisa o linda. ursão e a mamãe é o unicórnio. Olha só. Deixa eu entregar ela Então aqui para a ela, mamãe. ela passou de unicórnio. Ó, vem cá, Kézia, dá um oi pro Caio. Olha só, agora a família tá completa. Oi, Ai, que ai. bom. Bom, toma nossa garota. Ela vai tomar vacina hoje, Caio, mas eu quis fazer Ah, é? questão que ela pelo menos se conectasse com você, porque como ela assiste vídeos seus todo dia, eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos colocar ela na live. Vai que ela tem alguma pergunta, né? Coisa Caio, me linda. diz uma coisa, querido. Sente saudade dessa época com o filho pequeno ou não? Tá superado isso e às vezes não volta mais na mente? Como é que você lida hoje com a paternidade, meu querido? Eu gosto mais da vovosidade. Vovosidade. Da vovosidade. É, A paternidade não cessa. A vovosidade você lambe, cheira, curte e depois entrega para seu filho, sua filha. não passa a noite em claro, né, Caio? Mas eu passei muitas noites em claro. Eu fui um Sim. pai completamente focado nos meus filhos e Uhum. a vida inteira, né? Deus me deu a bênção de gerar 5 filhos, Uau. e um deles partiu bem pequenininho, Aham. e o segundo que partiu foi já aos 22 anos, Uhum. e foi uma experiência doloridíssima. E Nossa, meu Deus. aí eu fiquei com 3 filhos, e a minha mulher me trouxe mais 3, de modo que eu me senti superlativizado na misericórdia de Deus, que me trouxe mais 3. Uau. Eles chegaram a conviver juntos. O Lucas chegou a conviver uns 4, 5 anos com os filhos da minha Uhum. mulher, que se tornaram meus também. Uhum. E eles conviveram até que o Lucas partiu. Eles eram 7, aí ficaram 6. E Uhum. eu convivo aqui em Brasília com 3 filhos, 2 filhas e um filho. E no Rio tem 3 filhos Uhum. que vivem lá. 3 netos aqui, 3 netos lá. E a Sim. gente fica indo e vindo, e eles também. E umas 2, 3, às vezes 4 vezes no ano. Talvez umas 4, 5 vezes. A gente consegue colocar todo mundo juntos, Uhum. ou aqui ou lá no Rio. Uhum. E eu vivo num estado de saudade permanente. Eu imagino, Muita meu saudade. querido. Eu não consigo nem imaginar a dor é, absurda que deve ser ver um filho da gente partir. Mas ao mesmo tempo, quando eu ouço você, eu ainda consigo escutar centelhas de graça em tudo que aconteceu quando você prova a testemunhar as bênçãos que vieram após as dores, né? E sabe, Caio, eu E, eu gostaria de dizer para você que
para mim, é um privilégio imenso poder novamente dialogar com você. Eu não sei se você se recorda, porque você tem inúmeros e incontáveis diálogos, mas a nossa conversa foi um grande abrir de portas na minha mente, que não me deixou mais o Amém. mesmo. Eu me inquietei, eu me perturbei, mas ao mesmo tempo eu me senti confortado, eu fui estudar mais, sabe? Naquele tempo em que nós conversamos, eu estava fazendo mestrado. Hoje eu estou fazendo doutorado, Caio. E muito da minha área de pesquisa foi graças à abertura espiritual que os seus diálogos, não só comigo, mas todo o seu ministério proporcionam. Então, essas pessoas que eu convidei para dialogar comigo nesses últimos dias e nos próximos, são pessoas, assim, muito especiais para mim, que ou me pastorearam, ou me ensinaram, dividiram um pedaço da vida e do conhecimento comigo, e é por isso que eu te convidei por uma segunda vez. Porque agora, Que querido, bom. eu estou tendo a oportunidade de lançar o meu primeiro curso, que é um curso chamado Dialogando, uma introdução às espiritualidades cristãs, mas são aquelas espiritualidades, Caio, que não são muito faladas, que muitas vezes são invisibilizadas, marginalizadas e até demonizadas, sabe? Então, nesse curso, eu pretendo falar sobre várias formas de espiritualidade e teologias, como teologia da libertação, teologia feminista, teologia queer, teologia negra, teologia africana, teologia cristã oriental, teologia da libertação indiana, espiritualidades indígenas. Eu vou falar sobre um pouco de cada uma delas em modo introdutório, sabe? E eu queria começar te fazendo uma pergunta que tem a ver com aquilo que nós vamos conversar rapidamente nessa manhã aí para você e para todos que estão no Brasil. É, a gente conhece um pouco da tua trajetória porque te acompanha há muito tempo e sabe que você passou por um processo de mudança muito forte. Você começa pertencendo, filiado a uma denominação religiosa, depois você rompe essa barreira e fala para pessoas que nem sequer têm conexão com religião. E mudou muita coisa, né, de quando você começou para quem você é hoje. Eu atribuo a mudança, Caio, não todas, mas algumas delas, como uma ação contínua do Espírito Santo, fazendo com que nós não nos conformemos com aquilo que temos e busquemos mais, né? Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como você hoje define a sua espiritualidade? O que faz sentido para você? O que hoje talvez você poderia nos dizer que se enquadra com aquilo que você entende como teologia saudável? O que isso significa para você e para o seu ministério, Caio? Bom, em primeiro lugar, eu não comecei dentro de uma instituição religiosa. Eu me converti, eu tinha uma mãe cristã, uma avó materna cristã e um pai convertido há 6 anos, apenas era um agnóstico que se converteu, mas que foi ordenado pastor presbiteriano 2 anos depois de convertido, porque consideraram uma vocação tardia e ele já não tinha tempo para ir para um seminário igual um rapaz jovem. Um advogado experiente, muito culto, então o presbitério o ordenou em 2 anos de preparação local. E eu me converti sem nenhuma vontade de pertencer a nada. Ok. Eu só queria pertencer a Cristo e ter a minha comunhão fraterna com todos os que quisessem ter comunhão fraterna. Eu Perfeito. vi que a minha igreja estava em todo lugar. Eu ia encontrando gente boa de Deus que não pertencia a igreja nenhuma, outros que pertenciam a igrejas evangélicas, outros que pertenciam à igreja católica. Fui ficando amigos de padres, tanto quanto de pastores. Era muito respeitado pelos médiuns espíritas da cidade, por gente de todos os grupos variados, pelo pessoal do Santo Daime, que lá no Amazonas era chamado de União do Vegetal. Então, me respeitavam muito, porque eu já tinha tomado ayahuasca
antes de me converter, eu não era leigo de nada dessas coisas. Então foi uma perplexidade para eles o que tinha acontecido comigo e, ao mesmo tempo, eles não se sentiram rejeitados. Então eu comecei a pregar fora, nesse altar, fora do portão, como diz Hebreus 13. Foi depois de estar pregando para muita gente, inclusive já na televisão, no rádio, escrevendo em jornais e indo com meu pai e minha mãe à igreja deles, mas sem nenhuma vontade de me institucionalizar. Perfeito. Eu queria apenas continuar pregando e eu não precisava de púlpito de igreja para pregar. Eu nunca fui aquele tipo de que se perguntou em que púlpito eu pregarei, porque desde o primeiro dia da minha conversão que o meu púlpito estava espalhado pela face da terra. Onde tivesse gente, havia uma congregação. Era muito estilo John Wesley, de O Mundo é a Minha Paróquia. Uau. E foi nessa paróquia do mundo que eu comecei a pregar. Okay. A tal ponto que milhares e milhares começaram a vir. Quando eu digo milhares, não é uma hipérbole, é um número real, milhares. E eu tive que botar linhas de telefone para atender. A companhia telefônica instalou 40 aparelhos receptivos, porque eu estava coagulando todo o centro da cidade com chamados. Uau. Eram 8, 10 mil chamados. Logo depois que eu falava, não parava mais até meia-noite, no rádio e na TV. Aí os presbiterianos é que me disseram, olha, você se tornou o pastor da cidade toda. E você só tem 19 anos. Mas quando o governador vai inaugurar alguma coisa, ele chama o arcebispo, o rabino e você. E lá ia eu, com cabelo grande, com roupas bem naturais para a minha época, para a minha juventude. E você não é pastor. Nós queríamos te mandar para Campinas, para você ficar no Seminário Teológico Presbiteriano de Campinas por 5 anos, depois voltar e ser ordenado aqui. Aí eu disse que não, sob hipótese alguma, que eu não tinha essa ambição. Nenhuma ambição. E nem achava que aquilo seria necessário para a minha vida, iria atrapalhar o que estava acontecendo em mim, que era aquela paixão alucinada pela pregação do Evangelho e pelo acolhimento humano, em geral, e pelos hippies que foram morar nos lugares que eu fui conseguindo. Depois eu consegui encher a igreja presbiteriana toda de hippies. A casa pastoral, o pavilhão, o templo, eram centenas morando lá e eu levava comida e pregava para eles o dia inteiro. Ou na praça. Eu também ia todas as noites pregar em alguma universidade, em alguma faculdade. Depois a faculdade de psicologia pediu para me estudar. E eu fiquei 1 ano sendo estudado no curso de psicologia. Eu ia para lá e era exposto a perguntas, e os professores perguntavam. No final do ano, eu tinha batizado 40 alunos daquela classe ali, inclusive o professor. Meu Deus! Meu Deus! Foi sempre assim. Aí a igreja presbiteriana voltou no ano seguinte e perguntou se poderia me mandar para o seminário presbiteriano do Recife, no Nordeste. Mas a mesma carga horária, o mesmo período de tempo e longe do que eu fazia no cotidiano. Eu disse, olha, desculpem, se vocês estão preocupados comigo, porque todos me chamam de pastor e eu não sou ordenado, eu começo a dizer para todo mundo que não me chamem mais de pastor. Mas eles estão me chamando de pastor porque se sentem pastoreados por mim. Claro. Então, isso não é um título, é o reconhecimento de um dom, de um serviço que eu presto e que originalmente sempre foi assim. Vocês aqui, na Reforma Protestante, instituíram uma dieta, tiraram um monte de coisas do catolicismo, mas mantiveram o sacerdócio oficial, profissional,
somente autenticado por alguma manifestação institucional oficializada, de modo que o pastor protestante ele não é diferente do sacerdócio e do sacerdote católico, exceto em aspectos dogmáticos, eclesiológicos ou sacramentais de algumas coisas. Mas, A mentalidade continua, né, Caio? continua, e continua a concentração da figura sacra de Deus convergente para aquela figura representativa. Se no catolicismo o Papa é o intermediador, no protestantismo o pastor é quase que o mediador entre Deus e o fiel, né? Na realidade, hoje em dia, é mais mediador do que o Papa. Concordo. O Papa Francisco se relativiza, ele fala na perspectiva do talvez, exato. Ele tem capacidade de voltar atrás. Enfim, ele acabou com aquela mística da infalibilidade papal. E isso que eu ia falar, é louco porque o catolicismo institui a infalibilidade papal, mas quem faz a adesão dessa mentalidade é o protestante na figura do seu pastor no exclusivismo religioso, né? Ou então no profeta da denominação, em alguma apóstolo, coisa assim, etc. Uma voz divina que não pode ser questionada. Então, hoje em dia, os protestantes evangélicos, pentecostais, neopentecostais, esse escopo é muito mais ferrenhamente obediente aos seus padres, pastores, apóstolos, bispos, sacerdotes, do que a própria Igreja Católica. Exato. Então, eu dizia a eles, eu não tenho nenhum interesse nisso. Isso vai até me contingenciar, vai diminuir a minha liberdade, a minha expansão. E vocês nunca me verão fazer nada louco, porque eu sou um homem do Evangelho. E tenho um pai que é a figura do Evangelho mais profunda e séria e enraizada que eu conheço. Que lindo, então, cara, ter esse exemplo, essa referência, hein? Vocês nunca verão em mim nenhuma coisa translocada, e tudo vai ter sempre fundamento bíblico, neotestamentário, em Jesus. Eu sou cristocêntrico no meu olhar de tudo. Então, se a questão de vocês tem a ver com Jesus, não se preocupem, porque Jesus é tudo em mim. Eu não tenho alma para as outras coisas que foram sendo inventadas pela religião. Agora, tudo que é evangelho tem o seu lugar de primazia absoluta na minha consciência. Aí, depois de um ano, eles voltaram. Eu já estava na TV, com a cidade inteira me assistindo na TV Globo, todo domingo, 6h30 da tarde, 6h30, 7h da noite. Era uma audiência brutal, todo mundo via. Aí eles vieram e disseram, não, a gente tem que te ordenar. Eu falei, bom, é um problema de vocês, não é meu. Se vocês querem me ordenar, eu tenho que continuar aqui fazendo tudo que eu faço. Eu não vou a lugar nenhum. Aí me deram uns 300 livros para ler. E eu já tinha todos lá. Na biblioteca do meu pai, tinha lá mais de 1000 livros importantes. Eu já tinha lido. Meu pai foi logo me dizendo, quando eu me converti, olha, isso aqui vale a pena, isso aqui nem tanto. Tal. Ele era um homem muito culto, mesmo antes de se converter. Já tinha te pastoreado, então, na verdade, né? Já vinha me instruindo, e foi ele que me ensinou a jejuar, foi meu companheiro de jejum durante 7 anos, e de leitura bíblica, eu lia alto para ele e ele para mim. Nós saíamos para jejuar juntos, íamos expulsar demônios diariamente nas casas. Manaus, naquele tempo, há 50 anos atrás, era um lugar de uma mística ainda muito animista, muito indígena no sentido natural da perspectiva espiritual indígena. Quando misturava aquilo com o catolicismo popular, havia muita superstição que era produzida e também havia muita possibilidade de mistura com outros cultos
de invocação espiritual frequentemente maligna e perturbadora. Então, papai e eu íamos nas casas, as pessoas levavam, faziam às vezes fila de gente com problemas espirituais e a gente orando, libertando. Depois íamos para os hospitais, eu ia para as escolas pregar toda tarde ou toda manhã cedo, ou à noite nas faculdades, era na rua. Meu ministério e com os hippies que eu acolhia. E também como a minha família era uma família considerada de alta estirpe social lá no Amazonas, meu avô tinha sido tudo que você imaginar do ponto de vista de governo e desistiu disso porque cansou da política e comprou um hospital inglês e resolveu ele mesmo cuidar dos pobres na casa dele, botou a família num andar e encheu o resto de gente pobre, carente, doente, que ele próprio cuidou até morrer. Então, eu não tinha nenhuma motivação para essas oficialidades. A começar do meu avô, para quem a fé e o único dogma de fé que ele tinha era a humanidade. Eu cresci com essa expressão, com essa ética do humano. Cara, Lá que em lindo casa, isso. na casa do meu avô, era tudo assim, não, isso não é humano, isto é desumano, ou isto é inumano. Não havia nenhum julgamento moral específico, tópico. Era só, não foi humano isto, isso não foi algo que se espere de uma humanidade valorosa. Isso aí foi inumano, meu Deus, isso não se faz. Então eu cresci com essas categorias. Não tinha essa coisa das morais tópicas e de costumes. Era o que fazia mal e o que não fazia mal, ou o que não era característico da condição humana de maneira alguma, ou o que caracterizava sobreexcelentemente a vida humana. Me lembra, me lembra, Então, me lembra um pouco a espiritualidade do Paul Tillich, né? Não, não sei se tem alguma correlação, assim, você é um admirador não, dele ou não? eu vim ler o Tillich depois, que isso já estava na minha casa há 100 Ah, anos. uau! Então, Veio do o coração Tillich, mesmo. o Tillich não tinha nem nascido. Sensacional, Então, cara. pois bem, a gente às vezes dá muito valor aos teólogos e as Exato. grandes coisas da vida nascem da humanidade mais Da sincera e experiência, né, com a da vida, né, Caio? experiência. Que Eu bonito isso. sou um homem de natureza existencial, de uma família toda existencial, não existencialista, mas existencial. Meu avô Perfeito. foi um ser existencial, meu pai foi profundamente existencial, e eu já nasci com uma avidez existencial. Perfeito. Então, aquilo que, sendo experiencialmente demonstrável na vida da gente, era o que fazia a comprovação teológica para mim. Uau. O que não era demonstrável na vida humana mais saudável não era teologia válida para mim. Sabe o que eu Então, percebo, eles... Caio? Desculpa só te interromper rapidamente, mas eu percebo que a sua teologia, ela está totalmente conectada com a vida e com as outras disciplinas que compõem a vida. Eu não consigo ver você encaixado ou estereotipado, etiquetado num modelo de teologia. Ela é tão aberta e ela é tão conectada com as coisas que fazem sentido para o mundo que seria reduzir você e o seu pensamento, encaixar você a um grupo. Eu acho que não, ninguém consegue olhar hoje para o que você prega, para o que você fala, para o que você ensina e colocar você numa categoria da prateleira da religião, sabe? E isso me inspirou muito, sabe, Caio? Isso só foi se tornando mais complexo com o passar dos anos. Porque eu comecei nas esquinas, pregando, batendo palmas, vinham 10, 12, 15, eu começava a falar. Todo mundo me conhecia na cidade como um malucão, talvez o maior maluco da cidade.
que andava pela rua de cueca zazá, que saía no palco com todo mundo, pegador, não sei o quê. De repente estou eu lá, de calça carne seca, tamanco, camisas coloridas, cabelão grandão, pregando na esquina igual um doido. Então, primeiro disseram que eu tinha surtado, que tinha sido muito chá de cogumelo, de qualquer coisa assim. Enfim, inventaram histórias. Mas era tão lúcido o que Deus me deu, eu já comecei de maneira tão lógica, tão lúcida, tão madura e tão focada, que todo mundo parece que pensava que eu estava me preparando há anos e anos e anos escondendo o jogo. Porque no dia que eu abri a boca, jorrou uma graça que meu pai dizia: meu filho, que coisa sublime, vem do céu. Eu não conheço nada nem ninguém que tenha tido essa experiência. A do meu pai foi violenta. Papai, em 3 meses, já era professor da escola dominical dos presbíteros e diáconos da Igreja Presbiteriana Betânia, com 3 meses de convertido. E sabe o que eu acho interessante, Caio? Porque seu pai tinha um pertencimento religioso, mas quando ele ouve você e ele vê você nessa desinstitucionalização, ele te reconhece, ele te recebe, ele não censura você, né? Não, ao contrário. Ele falou: meu filho, não aceite pressão de ninguém. Cara. De ninguém. Uau. Nós estamos servindo a Jesus e ao Evangelho. Esse aparato todo aqui é um entorno artificial. Mas nós somos gente dos 4 evangelhos. Cara, que coisa Eu linda. me converti por causa dos 4 evangelhos. Não foi por causa de nada. Foi por causa de Jesus. E é aí que nós vamos andar. Eu já sou mais velho, aceitei ser ordenado ministro presbiteriano, mas nas condições que eu impus, não nas condições que me foram impostas, de ir para um seminário. Eu também vou sair de lá com 50 e tantos anos. Tenho filhos já ficando adultos, eu não quero isso. E eu não tinha ninguém, eu era um solteiro, jovem, mas eu tinha convicção de que o meu chamado não era para ficar naquele estaleiro durante tanto tempo. Se eu já estava navegando em águas profundas, em alto mar, ia voltar para fazer o quê naquele estaleiro? Então, eu não aceitei e eles então me fizeram uma proposta. Foi a de que eu lesse os livros, eu já tinha lido, e eu já estava lendo muitas outras coisas. Eu comecei a me apaixonar por muitos outros. Eu já tinha lido tudo de C.S. Lewis, já tinha lido tudo de Francis Schaeffer, concordava com umas coisas, discordava de outras. Já tinha lido as Institutas do Calvino, já tinha lido as sistemáticas e as dogmáticas presbiterianas, as aceitas e as não aceitas, como a do Karl Barth. E aí eu fui me apaixonando, foi por gente diferente. Por exemplo, pelo herege Kierkegaard, que naquele tempo era um herege total. Exato. No meio protestante. E eu me apaixonei, falei: encontrei um amigo, um irmão, parece que nós vivemos na mesma geração, só que a minha geração com muito menos culpa do que a geração dele. Ele foi um homem que carregou muitas culpas pessoais e tal. E eu estava noutra. Mas a existencialidade da fé e do que ele sentia e expressava e cria era exatamente o que eu vivia. Então, a leitura dele eu chamo de meu irmão de leite, porque parece que a gente mamou exatamente na mesma teta. E que sensacional. Eu só ia encontrando identificação, meu amigo querido, como é que a gente demorou tanto a se encontrar? Você sabe que o Thiago Arraes adora também o Kierkegaard, né? Ele é fã também. Nossa, ele gosta muito. Dá para entender um pouco do porquê, né? Aí eu comecei a ler muito uma outra pessoa que tem 44 obras volumosas, muito boas. É o Jacques Ellul, um francês.
Boa. e historiador, sociólogo, fez uma viagem do ateísmo até a fé, e um cara aberto, querido, com quem eu me identifiquei muito em muitas coisas. Não concordo com tudo, mas concordo com a maioria absoluta das coisas que ele propõe, especialmente com a visão política dele e com a crítica política que ele faz ao cristianismo e a tudo mais. Já eram coisas que eu carregava dentro de mim, mas que na leitura dele foram se sofisticando. Eu também li muito tudo que havia da teologia da libertação, não só do Boff, mas do pessoal latino-americano todo. Você pegou essa efervescência, né, Caio? Você pegou essa época, né? Estava vivo ali no meio da fogueira e da luta evangélica contra a teologia da libertação, e eles não sabiam articular uma resposta que não tivesse em Karl Marx a chave hermenêutica, como é o caso da teologia da libertação. É uma leitura da Bíblia feita a partir da ideologia marxista. E eu achava aquilo uma tolice, uma idiotice. Eu digo, meu Deus, como é que Marx vai me ajudar a ser chave hermenêutica para a leitura da Bíblia? A única chave hermenêutica que eu preciso é Jesus, que eu já usava, já era uma convicção pessoal. Então eu passei a ler toda a teologia da libertação a partir de Jesus como minha chave hermenêutica. E ela virou outra coisa, com a mesma perspectiva libertadora, mas sem a utopia marxista irrealizável. E aí, meu Deus, quando eu me liguei ao pessoal, ao grupo de Lausanne, lá do Comitê de Lausanne, com quem eu já andava à distância, mas não tão proximamente, do Billy Graham, do Leighton Ford, do John Stott, daquela moçada toda querida, quando eu fiquei próximo e amigo deles, eu dei uma ampliada naquele conceito. Eu comecei a conversar com eles e disse, olha, eu acho que vocês foram bem, mas pararam antes das conclusões mais importantes, tem implicações mais importantes, inclusive de natureza política, que vocês evitam. Fica uma coisa pairando assim no mundo, na estratosfera, mas não põe nem raízes no chão e nem agarra-se à Nova Jerusalém. Está muito solto, está muito no limbo. E eu acho que o caminho aqui seria de uma maior profundidade, que só é possível com Jesus como chave hermenêutica. Então, pois bem, voltando à origem da sua pergunta. Eu nunca me senti obrigado, e quando eu aceitei ser ordenado, foi por causa de todas essas concessões. Tipo, não, fica aqui, faz o que você faz, continua fazendo isso. Aí eu fui escrever uma tese, pediram para eu escrever, aí é que veio o problema. Porque eu escrevi uma tese sobre o que Deus fez, faz e sempre fará fora das instituições religiosas. E aí... Dentro de uma instituição religiosa, né? Diga-se de passagem. Da igreja presbiteriana, isso há 48 anos atrás. Então, foi um problema danado. Ficaram 3 dias lendo, relendo, discutindo, brigando e tudo mais. E eu dizia, escuta, qual é o problema de vocês? Me deem um argumento que não tenha resposta. E eles não tinham nenhum argumento, porque estava muito bem embasado, e tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e em Jesus, onde isso era abundante, onde a ignorância dos religiosos era contraposta em relação a essa ignorância, a lucidez de publicanos, pecadores e de gente que não sabia de nada, mas tinha enxergado tudo. Perfeito. E outros que julgavam que sabiam de tudo e não enxergavam nada, nada, absolutamente nada. Nem Deus na cara deles. Então, essa tese, enfim, foi aprovada, mas eu nunca abri mão de exatamente proclamar aquilo que eu cria. A única diferença é que eu fui
fazendo adaptações necessárias aos tempos, à hora. Eu não virei um pastorzão, caretão, nem nada disso. Mas eu acabei, depois de um tempo, me fantasiando um pouco mais, botando paletó, gravata. Tive que diminuir o meu cabelo, porque as Assembleias de Deus eram apaixonadas por mim. E eu vivia sendo convidado para pregar, mas tinha sempre gente que dizia que pena, esse cabelão, essa barba. Aí eu tive que transformar a minha barba num cavanhaque, porque eu não me concebia sem cabelo na face. Eu também, pelo que você pode ver, eu também não me permito, não me concebo. Desde garoto, quando comecei a ter barbinha, eu fui raspando, porque eu queria que ela engrossasse logo. E com 17 anos eu já usava a minha barba. Mas cavanhaque podia e barba não? Pois é, você veja a hipocrisia. Eu falei, olha, eu vou deixar um cavanhaque. Então, aí eles disseram, melhora para o nosso povo, melhora. Melhora. Aí eu cortei um pouco o cabelo, ficou aqui em cima da orelha, eles disseram, já agride menos. Porque eles queriam ir para as minhas cruzadas de evangelização nos estádios, nos lugares grandes, aquelas multidões da Assembleia, mas ficavam com vergonha de ouvir um cabeludo, barbado, pregando. Eles não podiam negar a unção de Deus em mim. Eles diziam, olha, você é um homem cheio do Espírito Santo, a gente vê o fruto, o sinal, e quando você abre a boca, o nosso coração queima. É evangelho. Agora, dá um jeitinho, diminui só um pouquinho, por amor a esse povo grande. Até que um dia a esposa do reverendo Antônio Elias, Dona Maria José Elias, que era como uma mãe para mim, me falou, meu filho, ninguém tem o que Deus te deu. No país inteiro e fora do Brasil, eu não conheço praticamente ninguém com o escopo de consciência que você tem. Agora, deixa só esse cavanhaque mesmo e deixa do jeito que está, porque aí o mundo inteiro se abre, é uma besteira. E aí foi quando eu me tornei uma unanimidade nacional, porque eu já era para os pastores, inclusive pentecostais, mas para aquele povão que passou a ir em massa para os estádios, 50, 70, 100 mil pessoas, para me ouvirem naquelas cruzadas que eu vinha fazendo desde os anos 70. Aí foi um momento intenso, muito grande, e eu pregava para pastores, porque me dava muita dó. Eu dizia, o povo é bom, mas é muito ignorante, é sincero, mas não tem nenhuma instrução. E eu conhecia muitos pastores naquela época, homens sinceros, mas ignorantes ao extremo. Eu falei, quem sabe se a gente começar a educá-los na palavra. E aí passei a fazer eventos para pastores. Onde eu fazia cruzadas à noite, eu fazia evento para pastores de todos os grupos denominacionais, todas as manhãs, a manhã inteira. E foram milhares e milhares e milhares que foram treinados. Criei um curso à distância na década de 80, alugava o satélite da Embratel, Transponder, botei milhares não, centenas de antenas em cima de 500 templos e auditórios. Caio, tinha 50 mil alunos. A Deni está corroborando aqui com o que você está falando. Ela escreveu aqui, nessa época, minha mãe chegou a comprar uma TV só para ver o Caio Fábio no quarto do sábado de manhã. Sensacional, cara. Sábado de manhã era nos canais abertos. Era na TV Globo, na Manchete, Uau. na Band, em várias redes. Eu estava lá em tempo integral, nos sábados e domingos de manhã. Cara, que intenso foi, aqui, hein, Caio? Agora, conclusão. Aí eu comecei a ser chamado pelos seminários para ir dar aula, aulas especiais, semanas teológicas especiais dando aula. Eles começaram a me considerar um expositor bíblico de uma precisão enorme e que
trabalhava os contextos históricos com uma riqueza muito grande, a aplicação disso. E aí todos os grupos denominacionais começavam a me chamar para ir dar aula nos seus seminários e pregar nos seus grandes eventos, abrir e fechar as suas convenções. E eu fiquei fazendo isso 20 e tantos anos. Uau. Inclusive até na igreja adventista. Ah, te chamaram também, Caio? Sim, muitas vezes. Uau. Eu preguei em muitas templos adventistas e eventos para pastores adventistas. Porque eu não ia lá discutir as divergências, eu só ia falar das convergências. Perfeito. Que tinham a ver com Jesus. Perfeito, sensacional. E aprofundar a consciência do significado do Evangelho. O mais, as pessoas fizessem o que quer que desejassem com essa consciência aprofundada do Evangelho, mas eu não ia lá para pavimentar caminhos, trilhas doutrinárias de maneira nenhuma. Ô, Caio, uma pergunta dentro dessa exposição que você está fazendo a respeito das suas experiências, né, em comunidades religiosas distintas. Cara, você falou para todos. Hoje, nos dias atuais, você acha que algo similar poderia voltar? Por exemplo, você acha que o cristianismo, ele caminha rumo a uma desintegração, ele caminha a uma ruptura total, a essa polarização que a gente está vendo e esse exclusivismo religioso que a gente vê em tudo que é denominação? Ou você ainda tem uma centelha de esperança de que daria para a gente se unir mais por aquilo que nós concordamos do que por aquilo que nós divergimos? Como é que você vê hoje esse panorama? Você acha que daria para voltar a ser como era? Eu acho que nunca foi. Por isso não dá para voltar a ser como era. Então, o que aconteceu comigo foi uma coisa única. Nunca tinha acontecido antes no Brasil e nunca mais aconteceu depois. Então, foi um período áureo que durou uns 25 anos, 30 anos de convergência, que ia dos luteranos à Universal do Reino de Deus. Você sabia? Cara, a Universal do Reino de Deus me amava. Os pastores, os bispos, me assistiam. O Renato Suete, que chegou a ser o segundo homem do Macedo, e assumiu quando o Macedo foi preso, depois foi morar nos Estados Unidos, era o Suete que ficava no lugar dele. Ia me ouvir toda quinta-feira e conversava comigo. Enfim, quando eu tive que começar a enfrentar a Igreja Universal por causa dos desmandos incontroláveis do Macedo, e a coisa foi se transformando em algo absolutamente insuportável do ponto de vista do Evangelho, eu estou falando do fim dos anos 80, início dos anos 90, com brigas campais, invadiam chamados terreiros de macumba, ou centros de candomblé, ou lugares de espíritas, ou de qualquer outro culto de ascensão e de relação afro-ameríndia. Então, e saíam no tapa, entravam quebrando tudo, arrebentando tudo, fazendo de tudo. Aí os pastores começaram a me falar que estavam indo pegar dinheiro de traficantes de drogas na Colômbia, em Medellín, e nesses lugares assim, e voltavam eles e suas esposas nos jatinhos com calcinha, sutiã, cueca, paletó, tudo cheio de dólar, viajavam não sei quantas vezes na semana para lá para trazer dinheiro para ser lavado aqui, para ajudar na compra da TV Record. Aí as coisas não pararam mais, eu não tenho tempo para ficar repetindo um corolário de coisas horrorosas. Claro. Aí eu tive que enfrentar. E a essa altura, eu vi que a única maneira da gente tentar preservar o mínimo que havia de coisas boas entre os evangélicos seria criando uma associação que nós viemos a criar. Porque em 83
nós tínhamos tido o melhor evento da história do Brasil, que se chamou Congresso Brasileiro de Evangelização, com 4.000 líderes de todas as denominações participando no Mineirinho. Foi uma semana gloriosa, maravilhosa. E aí isso criou uma engrenagem que foi a partir da qual eu pude, em 1990, reunir a mesma liderança e propor que nós criássemos a Associação Evangélica Brasileira, que veio acontecer a seguir. E aí eu passei a poder falar, conforme a média ponderada do acordo que eles tinham comigo e eu com eles, depois da gente levantar a média da consciência de todo mundo, eu passei a falar, não era nem o que eu pessoalmente cria na extensão total, mas até onde eles iam. Comecei a declarar aquilo como limite. E era um limite que estava muito aquém da Igreja Universal. Você vê como mudou. Hoje em dia, a Igreja Universal praticamente fez escola em todas as igrejas, até em muitas igrejas históricas, onde ela não fez a escola do fetiche, da rosa, da água fluidificada, da corneta de Josué, nem nada disso, mas ela fez o modus operandi dela, e a ênfase em dinheiro, e a ênfase em prosperidade, e, sobretudo, a ênfase na necessidade de se ter uma organização político-partidária para poder tomar posse dos recursos do Estado. Isso tudo veio da Igreja Universal do Reino de Deus e está presente em todos os lugares. Então, eu sei que você quer perguntar uma coisa, mas só concluindo. Quando eu disse que não vejo chance de voltar a ser como era, porque nunca foi exatamente o que deveria ter sido, é porque de lá para cá nós pioramos milhares de vezes. Meu Deus. Foram só 25 anos, 23 anos, mas nesses 25 anos, o pioramento foi horroroso. Então, naquele tempo, você tinha muito pastor sincero e ignorante. Hoje você tem poucos pastores sinceros, nem todo mundo é ignorante, a maioria faz o que faz sabendo que está errado. E faz de caso pensado, como eles me diziam há 25 anos atrás. Caio, tudo que você ensina está certo, mas não dá certo. Como Macedo me disse, aqui na minha igreja, você nunca vai ouvir falar de Jesus. Além daquele nome ali na porta, Jesus Cristo é o Senhor, aqui dentro, ninguém fala de Jesus. Ninguém fala, é só no máximo em nome de Jesus, amém. Meu Deus. Em nome de Jesus. Até para expulsar demônio, praticamente não se usa o nome de Jesus. E por que eu não deixo? Ele disse, porque Jesus dá azar. Jesus é essa coisa generosa, dá outra face, anda outra milha, seja bondoso, misericordioso. Isso não leva a lugar nenhum, isso alimenta a pobreza, cara. Meu Deus. Só a pobreza. Então, o que você prega está tudo de acordo com Jesus. Cara, mas não dá certo para ganhar dinheiro, Jesus tem que ficar de fora. Tem que entrar Abraão, tem que entrar Moisés, os juízes do Velho Testamento, a barganha, o sacrifício, essa coisa de dizer que está tudo anulado na cruz, acaba com a nossa motivação para colocar aquele pânico doador, aquela dívida no coração das pessoas. E eu preciso de grana, cara, é de grana. Então, isso eu ouvi dele mais de uma vez e dos outros todos que foram se tornando a imagem e semelhança dele, a ponto de que a gente viu o que aconteceu agora aqui, em 18 e em 22, onde os evangélicos se uniram quase que 90%, mas não em torno de Jesus.
não em torno do amor de Cristo, não em torno da graça de Jesus, do perdão de Jesus, da misericórdia de Jesus, não. Foi de um projeto político de poder, da teologia do domínio, ressuscitada, renovada e aplicada, o tal de temos que reinar em glória, que para eles não é como Paulo dizia, numa perspectiva espiritual, de deixar Cristo ser formado em nós, para que a gente reine em glória na consciência do Senhor na nossa vida. Não, é poder mesmo, é dinheiro, é grana, é verba, é isso, é aquilo. Nisto, eles convergem, embora odeiem-se entre si. Ontem eu estava vendo uma foto de uma liderança desse grupo, no Instagram, postado por um deles, eu conheço todos eles intimamente. Fui proctologista de todos eles. Conheço onde as hemorroidas habitam. Então, pois bem, e eles lá, eu sei que todos ali se odeiam, mas eles se unem porque todos precisam da mesma verba governamental. São donos de TV, de rádios, de complexos disso ou daquilo, ou estão falindo agora no novo governo porque não tem mais as entradas que ganharam no governo anterior, estão preocupados. Então, eu não vejo possibilidade de que isso volte a acontecer nem naquelas perspectivas que a gente tinha. O que eu vejo é a possibilidade de que grupos se formem nesse espírito. Ok. Mas não o todo. Ok. O todo, a meu ver, já foi para longe demais. O todo é ter uma geração que tem que morrer no deserto. Caio, olha, cada resposta que você dá, cara, é praticamente uma introdução de um livro que dava para escrever, porque são muitas memórias, muitas vivências. Olha só, a gente não é nem meio-dia e tem mais de 150 pessoas nessa live, cara. Sem nenhum anúncio antecipado, sem nenhuma publicidade. A gente conectou e eu tenho plena convicção que as pessoas entraram aqui para te ouvir e eu tô feliz por isso, porque é uma oportunidade de ouvi-lo juntamente com tantas outras centenas de pessoas que estão aqui. A Dorley, que tá conectada aqui, ela colocou teologia do domínio. É isso. Esse termo que você mencionou é o que resume muito dessas teologias que nós estamos dialogando e falando sobre. Agora, eu quero, já caminhando para o final, porque nós demarcamos um tempo e eu não quero ultrapassá-lo, eu quero te fazer uma pergunta baseando-me nessa teologia do domínio. Porque, assim, Caio, o que a gente tem visto, cara, é que existe um cristianismo que está pairando e dominando essa elite política que é chamada de bancada evangélica, bancada da bala e tudo mais. E eu vejo você atuando como um profeta que denuncia, não é aquele profeta que prevê fim do mundo, é aquele profeta que denuncia injustiças no presente. Você é muito centrado no chão da realidade. Você faz essas denúncias a estes homens que usurpam o nome de Jesus em busca de poder, fama, popularidade e dinheiro. Por outro lado, Caio, existe também um outro grupo que recentemente a Viviane, até que participa do mesmo grupo que nós estamos juntos ali no Fraternidade do Evangelho, ela lançou um livro explicando esses mecanismos de cristianismos que estão sendo instrumentalizados ou estão instrumentalizando traficantes, bandidos, o tráfico de modo geral. Existem vários cristianismos, pelo jeito. Aquele que domina as elites, aquele que domina o tráfico, é um cristianismo de domínio de modo geral. Mas a pergunta que eu faço para você, Caio, devido a essa teologia do domínio, devido a esse sequestro feito por tantas instituições religiosas, o que resta para quem quer ser um seguidor de Jesus e não sabe mais se ele pode se identificar como pertencente a esse ramo do cristianismo, porque o cristianismo hoje está cooptado, está sequestrado. Eu queria saber o que resta para alguém que quer seguir o caminho de Jesus, mas está vendo esse nome cristianismo sendo tão pejorativizado. Como é que você enxerga o caminho de alguém que quer seguir nessa direção, meu amigo?
Olha, eu abomino o termo cristianismo. Para mim, todo ele é pervertido. Ele nunca nasceu sem perversão. Perfeito. Ele foi criado no século IV. Até o século IV não havia cristianismo. Havia só o testemunho do povo de Jesus, do caminho, da igreja que não passava de uma comunidade de fé que se reunia para adorar, para louvar, para orar e para se edificar, e se espalhava no mundo para servir cada um, onde cada um ganhava o pão. Uns eram escravos, outros eram empreendedores, outros eram soldados ou esposas, outros, enfim, iam para dentro da vida. Foi o imperador Constantino que criou o cristianismo. E eu tenho um problema radical com todos os ismos. Eu sou um cara não sistêmico, não sistematizável. Eu tenho uma estrutura que é sistêmica na minha mente, mas não é sistematizada, porque tudo aquilo que vira ismo fecha um sistema. Se fecha o sistema, dogmatizou o sistema inteiro e aquilo fica impossibilitado de sofrer as necessárias transformações do espírito, da palavra, conforme a geração. Então, o cristianismo é só um fenômeno político, social, econômico. Nunca não foi outra coisa. E nunca esteve não cooptado. Nasceu cooptado pelo Império Romano, por isso a Igreja Católica Romana, embora Constantino estivesse lá no Império Bizantino a maior parte do tempo em Constantinopla, mas, meu Deus, foi ele que instituiu, foi ele que deu poder aos bispos, foi ele que isentou de impostos, foi ele que obrigou praticamente quase todo o império a se tornar cristão para ter isenção de impostos, benesses e favores. Foi uma cooptação perversa que destruiu. Dali para frente, o evangelho existe na prática de pessoas, de grupos, aqui, ali, acolá, em geral, marginalizados pelo cristianismo. O evangelho passou a ser marginal ao cristianismo. Uau. E se você ler, por exemplo, o livro do C.S. Lewis, do Jacques Ellul, Subversion of Christianity, você lê aquilo ali, você vê como não houve um único grupo no ocidente da Terra que não tenha feito sincretismo com o cristianismo, e como o cristianismo é um grande sincretismo, nunca deixou de ser. A única coisa que agora aconteceu no Brasil é que foram acrescentados novos elementos ao sincretismo. Exato. Mas o evangelho puro e simples de Jesus está de lado há 1.700 anos. Ele vem andando como vagalumes da escuridão. Aqui e ali acende uma luz numa geração. Há alguns que querem se alegrar com aquela luz por algum tempo, como foi com João Batista. Ô, Caio, mas aí como é que essa pessoa que você está falando do cristianismo, do evangelho puro e simples, como ele se identifica? Como ele se identifica? Perfeito, concordo. Mas como ele se identifica, na sua opinião? O meu amigo Jacques Ellul não percebeu isso, porque ele chama de cristianismo, bom cristianismo, mau cristianismo, está errado. A natureza desse ismo, dessa sistematização, já transforma a coisa num fenômeno humano apenas, completamente condicionado à história, à sociologia, à economia, à política, tudo mais. Então, é uma palavra para ser riscada. É cristianismo. A gente podia usar antes a expressão evangélico, agora não dá mais, porque evangélico, lindamente, significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho. Perfeito. Mas só que os evangélicos que estão aí carregam a qualidade de qualquer coisa.
menos do Evangelho. É uma dessemelhança absoluta com Jesus. O que me parece, Caio, o que me parece é que os termos para identificar a gente como seguidor de Cristo ou como apreciadores ou reprodutores do Evangelho está acabando. O que sobra para a gente? Não servem mais. Não servem há muitos anos. Eu, por exemplo, parei de usar a palavra cristianismo aí por volta do meio dos anos 80. Que eu cheguei e falei, eu não tenho condição de usar essa palavra. Cara, olha isso, quase 40 anos, cara. É muito louco. Não tenho. E eu vejo amigos queridos que concordam comigo no que eu digo e tudo, mas eles não entenderam ainda que a expressão cristianismo trabalha contra o conteúdo do Evangelho, distrai, aponta a luz numa direção completamente equivocada, faz as pessoas ficarem olhando para a igreja linear no espaço-tempo, para essa igreja institucionalizada, para essa igreja política, para essa igreja da grana, que desde Constantino ela nunca foi a igreja que não fosse da grana e do poder, em qualquer lugar. Na Reforma Protestante também, associação com os príncipes, com os reis, com quem podia proteger, com quem podia oferecer benesses, como migraram depois para os Estados Unidos com a doutrina do destino manifesto. Foi a mesma coisa, queriam criar um país onde a diretoria do país, a estrutura de governança do país fosse toda crente, de preferência, onde os founders fossem pessoas que tivessem a confissão do cristianismo na boca, para que aquele fosse aquele país novo Israel, a nova Jerusalém de Deus na terra, até porque ninguém cria mais que Israel iria voltar a ser país, porque estavam dispersos há tantos anos. Depois de 48, teve muita gente que ficou sem saber o que fazer. Foi dali que se desenvolveu essa teologia de que tem com Israel como relógio profético de Deus, essa coisa toda. Cresceu muito de 48 para cá. Mas cristianismo sempre foi uma designação furada, enganosa, mentirosa e distrativa, perversa. O nome do que nós somos é discípulos do Evangelho. Nós somos discípulos do Evangelho. Nada além disso, nada mais do que isso. E não falta nada a essa escolha, decisão e prática. E tem mais. O chamado mundo nos identifica quando a gente é assim. Quando a gente é assim. Eu chego nos lugares os mais variados, cheio de ateu, de agnóstico, de irreligiosos que me amam, que dizem, eu sou ateu, mas eu creio em tudo que você diz. Então, o que ele está me dizendo? Que ele é ateu do cristianismo, ele é ateu da religião, não do conteúdo da espiritualidade. Eu ouço para todo lado, tem gente aí, como semana retrasada, algumas figuras eminentes. Eu cheguei, eles me saudaram, beijos, abraços aqui dentro do Congresso, e disseram, olha, não dá para chamar o senhor de pastor, nem chamar o senhor de reverendo. Olha onde a gente foi parar, cara. Não dá para te chamar de pastor, sabe? O senhor está tão acima disso. Cara. A gente queria ter um nome para lhe chamar. Aí eu digo, pelo amor de Deus, não arranjem nenhum nome para mim. Meu nome é Caio Fábio e esse nome basta. Perfeito, quem cara. Eu sou, os meus dons, eu tenho muitos dons dados por Deus. Eles são só dons, não são titulações. Cara, você então, por tá favor. Maluco. Que papo é esse, meus amigos? Que papo é esse que está acontecendo meio-dia no Brasil, que valeria a pena ser reproduzido em todos os canais abertos? Eu sei que você já falou muito em canais abertos, Caio, mas assim, cara, não dá, cara, não dá. Cada conversa, mesmo às vezes ouvindo coisas que você já falou, impacta de um jeito diferente, cara. É muito, muito especial. Eu acho, Caio, tendo em conta tudo que você está colocando, que aquele cara, aquela mulher, aquele senhor, aquela senhora que ouve a sua palavra e arde no coração, não tem muita escolha, ele precisa se descristianizar um pouco, não é isso não, Caio? Ele precisa se descristianizar completamente.
para que ele possa ser evangelizado totalmente pela boa nova de Jesus, porque o cristianismo bloqueia uma quantidade enorme de acessos da boa nova ao nosso ser, à nossa mente, e a expressão do nosso viver é frequentemente censurada pelo cristianismo. Aquilo que Jesus propôs é frequentemente censurado pelo cristianismo. E vira Essa é a tragédia. vira a religião do comportamento. Jesus deixa de ser Deus e passa a ser um ídolo, porque o grande objetivo dessa galera que está mergulhada nesse cristianismo institucional, hiperestruturado, é reproduzir comportamento. Eles querem andar como Jesus. Pode falar. Morais, exato. Porque se fossem pelo menos bons costumes, como Paulo fala, né? Bons costumes, as más conversações corrompem os bons costumes, mas não são bons costumes, são maus costumes, são costumes antagônicos àquilo que Jesus instituiu como liberdade de ser, de crer, de viver, de amar e de se expressar. Perfeito, então, perfeito, cara. Uau. O cristianismo, para mim, está em pé de igualdade com o islamismo, com o judaísmo. Às vezes é um pouquinho pior do que o budismo. Em alguns aspectos é um pouco pior do que o maoísmo, porque são pelo menos religiões mais abertas, mais generosas, menos anticientíficas, que não tem disputa com o saber da ciência, como o cristianismo tem, como o islamismo, em alguns aspectos, de alguns anos para cá passou a ter, porque até 100 anos atrás o islamismo era totalmente aberto para a ciência. Exato. Foi quando as radicalizações das repúblicas islâmicas começaram, é que ele foi se tornando muito anticientífico. E o judaísmo não é anticientífico, exceto aqueles grupos ultra radicais, e que são uma minoria, mas, no geral, ele é aberto para toda forma de ciência, e os Nobel de tudo e de todas as áreas, e que são judeus, nos provam que o judaísmo não é fechado assim. Mas o cristianismo está se tornando a coisa mais horrorosa em termos de bloqueio, de censura, de fechamento e de negação do evangelho, escolhendo o rei Herodes para ser o rei por voto democrático. Ou seja, não é numa imposição de relacionamento com o imperador romano que se determina quem será o rei da Judéia. Não, não é por um arranjo entre uma realeza menor e um imperador maior. Agora não, nós vivemos numa democracia, no governo do povo. E aí, numa democracia, a gente tem uma pessoa boa como Barnabé, você tem uma pessoa razoável como Nicodemos, ou como José de Arimateia concorrendo, e você tem uma pessoa de piedade humana, bem expressivamente razoável de um lado, e você tem o rei Herodes o Grande como candidato. Aí você vê a igreja inteira de Jerusalém se unindo, 90% da igreja, votando em Herodes o Grande, como nosso Messias, como nosso Senhor, como nosso Jesus. Me diga, onde nós chegamos a ir? Como é que se faz o moonwalking disso aí? Essa geração, a meu ver, é a geração do deserto. Eles vão morrer no deserto. Agora, graças a Deus, a segunda maior denominação do Brasil já é a dos chamados desigrejados, que é uma expressão pejorativa. Muito pejorativa. Embora essas pessoas tenham saído das suas congregações pela insuportabilidade do que eles viram ser agressão contra Cristo, contra Jesus, contra o Evangelho. E preferiram ficar em casa, ou me assistindo aqui
por um veículo desse, ou assistindo alguém que traga o evangelho por um veículo desse, e reunindo com a família ou com alguns amigos para uma oração. Comigo eles têm aprendido há 2 décadas e meia, ou 3 décadas quase, que qualquer um pode batizar qualquer outro, que qualquer um pode partir o pão em qualquer lugar de comunhão. Não existem profissionais desse tipo de sacramentalidade de comunhão, de koinonia. Não existe nada disso. Qualquer pai pode casar seu filho, sua filha. Qualquer amigo de respeito e de consciência espiritual pode ser convidado para casar outros amigos. A profissionalização do sacerdócio está morta em Jesus. Nós somos um reino de sacerdotes. É isso que se ensina, é isso que tem que ser vivido e praticado. E esse grupo, em 2010, já eram 14 milhões. Já era a segunda maior denominação. A primeira é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, com 22 milhões. Em segundo lugar, os chamados desigrejados, que são desses todos os mais crentes que eu conheço. Exato, eu também. Tentando servir a Deus aferradamente, com 2, 3, 4, 5, 6, 10, mas firmes. Aí, Exato. O que é que eu vejo? Nesse segundo censo, provavelmente esse grupo suba para 17, 18 milhões. E são pessoas que estão entendendo isso que eu estou falando aqui, está sendo compreendido por eles, por muitos deles. A minha esperança é que daqui a um tempo, daqui a mais uma década, provavelmente, esse grupo, já ficando livre dos traumas que sofreram, porque o trauma é grande. Tem gente que tem até síndrome do pânico quando bota o pé na porta de um templo. Exato. Fica sem ar, sufocado. Quando isso tudo for sendo diminuído, eles conseguirem encontrar grupos honestos, segundo o Evangelho, a gente pode ver neste novo segmento coisas novas acontecerem, bem como na geração dos meus netos, dos meus bisnetos e dos teus. Uau. Mas é um trabalho que tem que ser feito todo dia, como quem clama no deserto, sozinho. Caio. Eu estou só com medo que o Instagram caia aqui, porque ele cai com 1 hora, né, de duração, e já passou do meio-dia. Agora dura um pouco mais, mas com essa conclusão tua, Caio, eu quero realmente caminhar para o fim da nossa live, mas não sem antes pontuar o quão rico esse diálogo foi para mim e para essas centenas de pessoas que estão aqui. Como edifica aquilo que você fala, como é profundo e profundamente perturbador, tá? A sua fala é perturbadora, mas ao mesmo tempo conforta. E eu quero te agradecer por ter aceitado, por ter usado esse espaço como um púlpito invisível, um púlpito intangível, mas que faz com que a mensagem se alargue e perpasse, né, ondas, frequências locais e vá para os cantos mais remotos. Foi incrível. Incrível. E eu busco, sabe, Caio, seguir esse exemplo. Quando eu preparei esse material tão especial que fala sobre essas espiritualidades cristãs, coaduna com um termo que você usou na nossa conversa, que para mim é a essência de tudo que foi falado. O seguidor de Cristo, ele vai para o caminho da marginalidade, ele vai para as margens. Ele não está concentrado no poder, ele não está concentrado na hegemonia, ele não está concentrado na posse, ele está concentrado no compartilhamento, na gentileza, no amor, no ensino, no cuidado, na compaixão. E eu quero te agradecer por ter sido tudo isso e ainda estar sendo décadas e décadas depois. Você tem um largo tempo de caminhada e de ministério, mas é incrível como o seu ministério permanece atual, como no primeiro dia em que você se recorda de ter pregado em público. Então, muito obrigado. Foi lindo. Eu espero que nós nos mantenhamos caminhando próximos, porque para mim é um discipulado. É uma honra caminhar com você, querido. Para mim é um prazer enorme, enorme. Muito obrigado. Eu já disse, conte comigo.
Eu para conto. muitas coisas. E eu conto muito. Você sabe disso. Eu falo Inclusive das... para aquele projeto que a gente conversou. Exatamente. Muito bonito. Para abrir aqui para o pessoal, olha, galera, a gente tem um projeto aqui na Itália, que é onde eu me encontro, que se chama Experiência Italiana, onde a gente dialoga sobre espiritualidade. Dessa vez, eu estou trazendo o Edson Nunes e o Thiago Arraes, pessoas maravilhosas. Nós vamos passar 14 dias aqui na Itália, visitar 12 cidades, conhecer lugares, comer muito bem, porque a gente precisa também, né? Tá bem fortinho, substância. E no ano que vem, a ideia é trazer essa pessoa maravilhosa aqui que eu estou conversando, que é o Caião, para vir com a gente. Caio, você tem me pastoreado, você tem me discipulado, e eu te agradeço, viu? Por se permitir ser chamado somente de Caio. Um beijo, querido. Tudo de bom. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau, gente Amém. boa. Eu vou sair daqui, vou tomar uma aguinha e vou entrar no papo de graça à 1h da tarde. Coisa linda demais. Obrigado. Um beijo. Tchau, querido. Quando eu acabar o papo, eu vou entrar num programa com a Leila Starenberg, que era lá da Rede Globo. A gente vai bater um papo aqui no ambiente dela. Que lindo. Conversar. Muito obrigado. E aí, à noite, tem outra reunião com o Thiago Arraes, com o Léo. Legal. Bom demais. Amigos bom demais. queridos. Um grande Beijo. abraço, beijo, tudo de bom para você e para a família, querido. Pessoal, Para você e para a sua também. enquanto o excelentíssimo Caio desconecta, eu quero agradecer a você que participou, e você participou ativamente desse diálogo. Uau, o que foi isso? Eu estou energizado, eu estou feliz, eu estou grato, eu estou motivado a ser não simplesmente encaixado como um cristão, mas como um discípulo do Evangelho. Você se entende como um discípulo do Evangelho, como uma pessoa que caminha buscando seguir os passos de Jesus? Então eu quero te convidar para o lançamento do meu curso, que se chama Dialogando, uma Introdução às Espiritualidades Cristãs, porque nós damos sequência a uma conversa como essa, só que organizada, onde a gente vai falar sobre várias espiritualidades que foram demonizadas, aniquiladas, descartabilizadas e muitas vezes reduzidas a nada. Vou passar para vocês um pouco dos meus estudos, um pouco daquilo que eu venho aprendendo, não só nos estudos de mestrado e doutorado, mas com pessoas maravilhosas que me permitiram caminhar ao lado deles. Pessoas como Caio Fábio, Ricardo Gondim, conversando com pessoas maravilhosas como o Thiago Arraes, a Marina Silva, que é uma mulher extremamente inspiradora e espiritual. Já conversei com Duda Salabert, com Rita Von Hunt, com Eduardo Suplicy. Conversei com tanta gente de tantas áreas, cantores, pensadores, Mário Sérgio Cortella. Foi tão lindo a minha jornada de diálogo que eu trouxe, através da sistematização de tudo que foi conversado, dialogado, um curso especial. Esse curso, ele me ajuda naturalmente a me manter nos meus estudos e também permite com que pessoas se aproximem e novos espaços e comunidades sejam criados. Você quer saber mais? Segue o meu perfil, fica por aqui, tem muita troca, muito diálogo honesto, muito diálogo sincero, e no dia 20 de maio a gente lança esse curso. Até lá vai ter mais diálogos, eu vou conversar com o Estevão Queiroga, vou conversar com o Thiago Arraes, vou chamar o Brian Kibuka para estar aqui também, então tem muita coisa legal, mas você precisa acompanhar o perfil. E aqui eu te convido a entrar não simplesmente para consumir teologia, mas para desfrutar um pouquinho do que é a minha vida, a minha esposa, a minha bebezinha de 1 ano, a minha rotina de estudos, rotina de trabalho, enfim. Eu sou um estudante em constante aprendizado. Quero aprender com você e quero compartilhar o que eu estou aprendendo também. Tem muita coisa legal, tem muita coisa especial. Eu convido você também a visitar a minha página para ver os outros diálogos. Eu não converso só com gente que tem muito seguidor. Eu converso com gente maravilhosa, mas que às vezes você não vai ter a oportunidade de conhecer se não for assistindo um diálogo. Conversei com a Dorley, que é mãe, que saiu do armário pelo fato do seu filho ter assumido a homossexualidade. Que papo lindo, honesto, sincero, profundo. Conversei com Felipe Maciel, que é um jovem, uma pessoa maravilhosa que dá aula, é professor, é envolvido em causas sociais e sofreu muitos preconceitos por ser homossexual.
por conviver com o HIV. E eu falei com ele contou um pouco da vida, se abriu, foi tão lindo, foi um diálogo tão especial. Conversei também com a Diana Becker, uma mulher negra, mãe, trabalhadora, e contou um pouco da luta dela nessa caminhada. Então, tem muita coisa legal. Eu quero convidar você a fazer parte da minha vida, a fazer parte da vida da minha família, a conhecer mais sobre a gente. Eu quero conhecer mais sobre vocês também. Eu não prometo ter todas as respostas, mas eu prometo não me acovardar e fazer todas as perguntas que têm que ser feitas, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Essa live fica gravada. Manda para todo mundo, que vai ser um privilégio ter mais pessoas se achegando e fazendo parte dessa comunidade tão bonita que nós estamos formando e estabelecendo nos espaços online, tá bom? Um beijo, um ótimo dia para todos vocês. Curta lá o Papo de Graça com o Fábio, com o Caio Fábio, e curta também esse espaço, @GentilAlan, um espaço que não lança ninguém fora, não bota ninguém para fora. Todos são bem-vindos, independente da orientação, da religião, do espectro político. Você é bem-vindo aqui. Sinta-se na sua casa, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.